Pronto. Vamos ao Sequelize, mas é só na terceira parte. No projeto, nessa parte agora não, na 2 não. Mas pode usar só o mesmo raiz. Aí no 3 pode utilizar tudo, certo? Vamos lá. Então, para a aula 16, né? Então, essa aula, né, 16, ela compreende o que a gente chama de persistência, né? Barra Postgres. O que é falar que ele é persistente, né? Você fala que ele tem persistência, é a parte relacionada ao armazenamento, né, das informações. Então, tem gente que fala armazenamento, mas o mais comum mesmo é persistência, né? Inclusive, fazendo um histórico, né? Eu já trabalhava com essa parte de banco de dados, né? Claramente que não nesse nível, né, no tempo da graduação, a pessoa fala, não, a persistência, o que é que esse cara está falando? Né? Então, é por isso que é importante a gente saber os termos, né, corretos, que de fato o pessoal da indústria usa. Né? Então, escutou persistência, sabe o que está armazenando aqueles dados. Certo? E o Postgres, né? Então, eu falei para vocês que a gente vai utilizar esse banco de dados, tá? Que tem algumas diferenças do MySQL, né? Principalmente a robustez. Né? Então, isso é o que o pessoal utiliza quando está trabalhando mesmo a nível, né, de empresa. Dificilmente vão usar o MySQL. O MySQL é uma coisa bem mais acadêmica, né? Do que qualquer outra coisa. Ele deixa de ter muitas opções que tem, por exemplo, no Postgres. Por exemplo, alguns testes que tu consegue fazer de transações nas próprias tabelas, né? Com Postgres tu consegue, com MySQL não. MySQL, algumas coisas a gente até pensa que ele é gratuito, mas não é, até por isso que ele tem umas evoluções aí, uns forks diferentes, né? O Postgres ele já não tem esse problema, né? Ele tem algumas diferenças mínimas de configuração, né? Mas em relação ao uso, não tem mudança, certo? Então, tem até alguns alunos que falaram, eu só posso usar MySQL, né? Você vai ver que não tem diferença, né? De fazer um select, fazer um update, não muda nada. Né? Então, né, não pode utilizar o MySQL, né? Por isso, por conta de que eu quero que vocês saibam, trabalhar, configurar, né, um ambiente e que daqui uns dias você não está no mercado com ele. Né? Muito dificilmente você vai ver mais SQL, né, o pessoal utilizando, né, no valendo. Né? O Postgres ele é muito mais robusto para essas partes das transações que a gente vai fazer. Né? Comumente nessas grandes empresas. Né? Beleza? Então, só fazendo aqui um overview, acredito que muitos dos que estão aqui já pagaram o banco de dados. Né? Só fazendo aqui um levantamento. Quem já Quem nunca ouviu falar em banco de dados, quem nunca fez nenhum select na vida aí, pode, não, e também não tenha vergonha, né, se você também não fez, até porque com a aula de hoje, né, e quando você começar a treinar, você vai conseguir desenrolar bem, né, nada de um bicho de sete cabeças. É difícil, por exemplo, você vai fazer um join, vai juntar um bocado de coisa, mas fazer as operações básicas, né, né, não tem bicho, certo? Tranquilo. E aí, alguém nunca trabalhou com isso? Professor, eu fiz há muito tempo e, tipo assim, eu lembro muito da teoria, mas acho que só vou lembrar mesmo só quando for pra prática. Uhum. Isso. É um requisito. Não, acho que não é não. Para web era só PO, né? Antigamente. Acho que não teve essa mudança. Beleza? Pois é.
Acho que não tem essa mudança, até por conta de que fica muito restrito, né? Ah, só pode fazer web se for pagar banco. Pior que o web usa banco, né? Então é um negócio um pouco contraditório. Mas aí são cenas dos outros capítulos, né? Vamos lá. Então, aqui o Postgres. Então, acho que pelo menos uma vez na vida você já escutou esses termos, CRUD, né? Se você já escutou, né, mas não sabe o que é, o CRUD são as operações básicas, né, que um banco de dados pode fazer. Então, o C é de create, o R de read, o de update e o D de delete, né? Então, quando você quer escrever alguma coisa, quando você quer ler alguma coisa, quando você quer atualizar alguma coisa, quando você quer deletar alguma coisa. Então, são as 4 operações básicas que você pode fazer, né, em qualquer banco de dados. Certo? O read, né, eu fiz até assim para fazer exatamente esse mapeamento, é quando você está lendo, né, como eu falei. Para você fazer isso no seu banco de dados, né, do tipo relacional, no caso eu estou falando de relacional, mas não estou falando de NoSQL. Eu até estou prevendo aí uma aulazinha de Mongo, né, até porque casa bem com o Node. Mas vamos ver aí como é que fica. Aqui para o relacional, o SQL, né, a gente tem o read. E a instrução SQL, né, qualquer SQL que você estiver utilizando, qualquer banco que for relacional vai fazer da mesma forma, né, é o select asterisco. O que é esse asterisco? É pegando todas as colunas da sua tabela. Né? From, então de onde você quer pegar, no caso o nome da sua tabela. Então, uma vez que você faz toda essa configuração de conexão do banco de dados, né, o que você precisa mapear, o que você precisa buscar é nas tabelas. Então, não vai ser mais mexer em nada, né? Configurei o host, configurei o usuário e senha, disse de qual era o banco que eu queria ler e a porta aquele host, agora eu preciso só saber o nome das tabelas, né? Então, selecione asterisco todas da tabela, o nome dela. Se você quiser pegar campos específicos, você também pode, só passar eles aqui, né, separados por vírgula. Mas se você quer pegar todos, né, bote só um asteriscozinho que ele pega. Então vamos supor que a gente tenha, né, uma tabela do nosso projeto chamado users, que faz referência aos nossos usuários no nosso sistema. Né? Então, se eu quero e eu sei, né, o nome da tabela dos meus usuários, claramente a gente tem que saber. Então, o cara que está fazendo back-end, né, tem que conversar com o cara que trabalha com o banco de dados. Como no caso vocês são a mesma pessoa, né, então vocês sabem exatamente como fazer essa busca, né? Porque vocês criaram o banco e estão criando o back-end. Mas nada impede, por exemplo, de estar N pessoas trabalhando, uma equipe de 10 pessoas, e uma pessoa trabalhando só com a parte de DBA, né? O cara trabalhando só com o banco de dados, e outro está trabalhando só no back. Né? Então, por exemplo, ele tinha que dizer, né, que tabelas esse cara vai buscar. Né? Claramente, pessoal, a gente não está usando aqui de ORM, que aí são cenas dos outros capítulos, né? Que é o mapeamento objeto relacional. Aí depois a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Então, estou selecionando todos os campos dessa tabela users. Uma vez que eu fizer isso, executar o SQL, ele traz todos os usuários que estiverem lá naquele meu sistema. Por quê? Porque eu não estou especificando que usuário eu quero. Né? Se eu quero, em algum momento, especificar o usuário que eu quero, então eu passo a utilizar uma cláusula chamada where. Né? Então, onde? Né? Traduzindo. Então, selecione todos os campos vindos de users, onde ID é igual a 1. Tá? Então, estou dizendo explicitamente que eu quero todos os usuários que tiverem ID 1 armazenado no meu banco de dados, na minha tabela users. Perceba que também, até esqueci, né? O ponto e vírgula é necessário. Certo?
Então, assim que delimita o final da instrução. Então, seleciona todos, quero um específico, o array dele. Se eu quero ir pelo nome, então ID, e end, name e o valor. Então, essa parte, né, essa parte mais rebuscada aí do banco de dados não compete nessa disciplina. Então, aqui eu estou explicando aqui o mais básico que vocês vão fazer com o banco de dados. Tá? Então, se você quer uma coisa mais rebuscada, eu quero um array aqui com 20 cláusulas, com 20 campos. Aí você dá uma bulgada, né? Hoje uma Stack Overflow, né? Da vida. Então, com certeza, pessoal, eu afirmo, sem medo de errar. Tudo que vocês vão buscarem, alguém já fez em algum momento antes de você. Né? Então, esses problemas todos já estão resolvidos. Né? Eu quero juntar campos de duas tabelas. Você consegue. Então, esse é o limite. Beleza? Claramente, o que você não vai conseguir achar? Por exemplo, de coisas que são muito novas, né? Uma tecnologia que é muito recente, a tecnologia começou esse ano, então não tem como ter uma coisa bem extensa na comunidade. Mas algo como esse, que é buscar uma coisa simples, juntar uma tabela, fazer alguma coisa, tem de rodo, né? Pronto. Então, ler a gente já sabe, né? Como é que a gente insere, Almada? Como é que a gente cria, né, um registro? Então, é usando, né, essas cláusulas aqui do instrução, na verdade, do insert into, né? Então, a gente está inserindo aonde, né? Na tabela. Né? Então, a gente passa o nome da tabela que a gente quer inserir, junto com as colunas, né? Que a gente vai querer passar dados para ela. Então, produto, vamos supor aqui, usuário, né? Aí tem nome do usuário, tem o ID do usuário, tem a senha do usuário, tem o e-mail do usuário. Então, todos esses campos você vai mapeando aqui. Né? E assim sucessivamente até finalizar. O que você passa mais? O valor que você quer colocar nessas colunas. Né? Então, aqui é o que você vai receber, por exemplo, em um Postman da vida, né? num Vue da vida, no React. Né? Então, na sua requisição da sua API, né? Você vai realizar. Então, valor. Então, um exemplo. Então, insert into, tabela. Então, a mesma tabela. Então, usuários, users. Estou passando o ID. Estou passando... Está errado aqui. Estou passando o nome do usuário e estou passando o nome. Então, essa minha tabela tem esses três nomes. E o values, né? Então, ID, esse 1 vem para ID, esse Chico, né? Está mapeado aqui como string, né? Vem para username, e o name, Francisco, vem para name. Então, ele casa exatamente a ordem, né? Que você está passando aqui com a ordem que você está passando os valores. Certo? O que a gente costuma não usar, né? Só logo adiantando. O ID. Por quê? Porque geralmente ele é auto-incrementado pelo seu sistema. Então você não se preocupa em gerar uma identificação para um determinado registro nessa tabela. Por quê? Porque não tanto faz, né? Tanto faz o nome que ele vai ter. O que importa? Na verdade, o número, né? Tanto faz o nome. Aí o que a gente precisa passar? O username, o name, o password, porque isso vai variando. Mas o ID, ele vai variando, mas tanto faz o valor que a gente quer na tabela. Então, por isso que a gente deixa ele autogenerado, né? Mas se, por exemplo, um determinado campo é importante para você, você tem que controlar essa inserção, então você pode fazer isso também, certo? Não impede. Então, geralmente, né, o que a gente faz? A gente tira o ID e tiraria esse cara. Aí são cenas dos próximos capítulos. Eu vou mostrando para vocês com calma. Beleza? Aí vamos para a atualização, né? Então, tem um dado lá, mas eu quero atualizar. E aí? Update. Então, update, a instrução update, nome da tabela, e aqui um set.
que eu vou setar, né? As colunas com os respectivos valores que eu quero modificar. Se, por exemplo, eu tenho 6 campos na minha tabela, 6 colunas, né, na determinada tabela, só que se eu quero alterar 2 campos, 2 colunas, então não preciso passar todas. Eu passo só o que eu quero modificar, né? Então, por exemplo, eu quero modificar tudo, então eu boto todas as colunas e todos os valores. Aí o que eu passo também, né? A condição com qual eu vou fazer isso. Então, o Eric. Então, update, né? Aqui para o nosso exemplo. Tabela, set, e eu quero trocar o nome para Antônio. De quem? De quem tiver identificação 1. Então, eu vou buscar na minha tabela de usuários o usuário que tem identificação 1 e vou trocar o nome dele para Antônio. Né? Poderia trocar também username. Tanto faz. Não faz muito sentido, né? Trocar o username, mas dependendo do seu contexto. Beleza? Então você tem que especificar, né? Para onde você vai fazer isso. Por quê? Se eu não especificar isso, então o que acontece? Pode repetir, Amado? Se eu não especificar a cláusula de where no update, o que acontece? Aí o desastre tá feito. Por quê? Que aí, se for um update, vai atualizar o banco inteiro. Se for um delete, Vamos fazer vai deletar sexta-feira isso aí. o banco inteiro. Vixe, Maria. No final do expediente, né, Edson? 6 horas da tarde, assim, ó. Como os meninos já falaram, né? Não sei se vocês entenderam. Aqui eu estou dizendo, né? Que é o ID 1 desse usuário aqui, né? Nessa linha aqui, que eu vou, nessa tabela, na verdade, eu vou atualizar. Se eu não passo isso aqui, pessoal, então, o que a instrução entende, né? Ó, vai lá em todos os usuários e sai todo mundo para Antônio. Porque você não está dizendo de quem que você quer fazer isso. Então, ele faz para todo mundo, né? Então, todos os teus usuários seriam setados para Antônio, né? Então, problema. Do mesmo jeito, esse carinha aqui, que até o pessoal fala, né? Hoje é dia de fazer delete sem o Eri. Que é na sexta, né? Se você quer deletar, né? A instrução tem delete from, né? Então, o nome da tabela é a condição. Então, delete from users, condição, where, ID 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deletar o ID, o usuário que tiver ID 1. Se eu não passar isso aqui, não passei. Então, ele vai pegar todos os teus usuários e apagar. Por quê? Porque você não disse qual usuário que você queria apagar. Então, ele entendeu que você queria fazer isso com tudo. Então, ele deletaria todos os teus registros da tabela users. Certo? Entenderam aí qual é o problema? Entenderam o tamanho do bucho? Então, é isso, né? Select list from, busca, insert into, insere, update, atualiza, delete from, delete. Então, aí foi um overview aí bem rápido, né, das operações mais básicas que você pode fazer em um banco de dados. Certo? Ficou alguma dúvida? Sim? Não? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a parte prática. Certo? Então, para fazer isso, né, a gente precisa primeiro instalar o nosso banco, né? Então, tanto faz se você está no Windows ou no Linux, né? A URL é a mesma aqui para você fazer o download, né? Para o Mint, que é o que eu uso aqui, tem umas frescurinhas a mais, né? Porque não consegue, não sei se vocês sabem, o Linux, o Mint é baseado no Ubuntu, né? Então, no comando que ele manda executar aqui direto no teu Postgres, você vem aqui, né, Linux, aí o Ubuntu, né? Ele não tem pro próprio Mint, né? Você criou agora.
Não tem, tá vendo? Então aqui no Ubuntu, né, ele te dá as instruções para tu ir executando e fazendo. Mas se tu executa esse comando aqui, que ele precisa, né? Se você executar aqui, é só você ir de cima para baixo. Certo? Tô executando. Se você executa esse comando aqui no Mint, vou executar para vocês verem. O Lisa não casa com nenhum que está aqui no meu repositório. Certo? Para esse carinha aqui, distribuição focal. Né? Como é que eu descobri isso? Pesquisando. Foi na marra, né? Então, depois de quebrar muita cabeça, eu vi que não tinha. Aí eu fui buscar e instalei a do Ubuntu, né? Aí funcionou aqui com esse focal. Então, se você não quer, se você está usando o Mint, né? Vá por esse caminho aqui. Na verdade, o que eu coloquei aqui, né? Só a parte de colocar um repositório na tua máquina. Né? Então, essa parte aqui é para colocar esse repositório. Que é uma ceia para todos que são derivados do Ubuntu, né? Isso. Então, aqui, ó, a gente está colocando, né, esse repositório a mais. Por quê? Porque senão você não vai conseguir baixar, né? Então, você tem que saber de onde é que você vai buscar. Né? Então, coloca isso daqui, porta aqui a chave dele. É só isso aí, de cima para baixo. Né? Depois atualiza, né, os pacotes. Depois, para instalar, só dá um sudo apt-get install PostgreSQL. Aí, no caso, já vai estar instalado. Aí vai instalar, né? Certo? Então é bem simples. Se for no Windows, vai instalar aqui no Windows. Aí você baixa aqui. Aqui. Beleza? Pronto. Instalou o Postgres, beleza, estou com o Postgres na minha máquina. Vê que você pode instalar também, né? Não estou dizendo que você precisa disso aqui, mas se você quiser, né? Não sei se vocês já utilizaram MySQL com PGAdmin, né? Então tinha lá... Não, como era o que tinha lá, cara? É PGAdmin, eu acho. PGAdmin Lá 4. também é? Eu acho que é. PHP mais de mim. PHP mais de mim, esse carinha aí meio. Dá também para usar com aquele Workbench, né? Mas Tem vários. tem o admin também. Tem vários, né? Que é... Vai lá aí. O que ele faz? É bom esse daí que tu tá sugerindo? Não, o admin ele é bem mais simples do que... Ele é parecido com o PHP mais admin, só que bem mais simplificada a interface gráfica. Bem mais leve, um pouco mais leve também. Então, por exemplo, se você quer trabalhar a nível visual, você pode utilizar de N ferramentas, né? Por Postgres, é o PGAdmin. É o padrão dele. Se você é raiz, né? Aí você pode ir direto na linha de comando. Só entrar na linha de comando, jogar as instruções lá, ele vai fazer. Mas se você não tem tanta habilidade ainda assim e quer trabalhar com banco de dados de forma bem visual, bem mais simples, só clicar, né, ele já executa os comandos tudo para ti, então tu pode utilizar do PGAdmin. Então, para fazer a instalação do Mint, eu coloquei ela completa aqui, certo? Eu também já estava com algumas modificações, né? Se você não usar o Mint, pode ir direto aqui no Ubuntu. Então, só vim aqui na PT. Ei, Almada. Oi. Mas você vai fazer pelo terminal, no caso, quem tá no Windows, né? Só aconselhando, que eu também usava, tem que alterar as variáveis globais, viu? Caso o comando em PSQL funcionar. Como eu faço tudo aqui no Linux, né? Aí já coloca todas as variáveis de ambiente padrão, então não tem alguns problemas que eu não tenho. Então, até tinha alguns alunos, né, semestres passados, e diziam, Amada, aqui não está funcionando. Eu estou usando qual é o sistema? O Windows. Aí a gente ia começar, aí eu ia sentar com o cara, né? Começar a mexer e tal.
Aí tem algumas coisas que é bem específicas, só do Windows. Então, o que eu mostro aqui para você é do Linux. Aí, se você vai para o Windows, aí pode ter que ter algumas coisinhas a mais, né? Até o Adler já mexeu, e ela está indo dando a dica que você tem que configurar as variáveis de ambiente. Né? Então, eu estava, acho que era com o Jamerson, eu dei um negócio no projeto dele, não sei se ele está aí hoje. Aí ele estava no Windows. Aí nada de funcionar o programinha do Vue, né? Para criar o projeto. Aí lá vai a gente mexer e tal. Aí a gente descobriu que tinha que passar umas instruções a mais para ele poder funcionar. Aí varia, né? Conforme a plataforma que você estiver utilizando, aí tem suas particularidades. Né? Então, o PGAdmin, só sair rodando aqui do mesmo jeito, dá certo. Né? Por Mint, aconselho você a utilizar isso aqui. Foi o último que eu fiz, né? Fiz de final de semana. Essa instalação, aí tá bem certinho. Beleza? Então, da mesma forma aqui, ó. Ele tá fazendo aqui uma importação, né, para negócio de chave. Tá colocando repositório. Colocou o repositório, né? Ele já tá dando aqui um update e tá mandando instalar o PGAdmin 4, né? Pronto. Tem um Postgres instalado, né? Tem um PGAdmin instalado. E eu digo, pessoal, não negligenciem essa parte, né? Até porque é só instalar, botar lá umas coisinhas e dá certo. Porque aí às vezes começa a emperrar, né? E você não sai do canto. Então, eu aconselho que você faça logo isso, né? Se você tiver com tempo. Porque se tiver com problema, aí você pode me contactar que eu vou tentar ajudar ao máximo, né? Beleza? Pronto. Instalei o banco, instalei um gerenciador, né? Visual. Aí agora eu vou para configuração. Né? No Linux, aqui no Mint, ele vem com essa senha não configurada, né? Por padrão, eu gosto de utilizar dessa forma, né? O login, ele vem, Postgres. Aí eu sempre coloco o password dele, também Postgres. Então, coloco o mesmo nome do login, o mesmo nome da senha. Né? Então, se você não sabe como configurar isso, eu coloquei esse tutorialzinho, que aí tu faz as configurações. Aqui ela é bem simples, só rodar esse comando aqui, o sudo traço Postgres TSQL no teu terminal, vou fazer para vocês verem. Rodei ele aqui, certo? Aí eu já estou aqui no terminal do Postgres. E esse cara aqui, por exemplo, se você não quer trabalhar a nível visual, você pode pegar e trabalhar com o terminal. Aí o que você vai fazer? Vai dar um barra, password, e dar um enter. Né? Acho que só dá um enter. Ele até coloca aqui, ó, password, deixa eu dar um testado. Aí ele te pede o nome do password, né, que você quer passar. No caso aqui eu não vou passar nada, até para não desconfigurar o meu, mas é só você dizer o nome do seu password que você quer passar. Então tá aqui, Postgres. Errei. Pronto, está configurado. Se você quer sair, dá um barra aqui. Beleza? Deixa eu até ver se ainda está funcionando. Então, PGAdmin. Pronto, vamos supor que configurei e deu certo. Beleza? Agora eu abri o PGAdmin, que é a parte visual. Né? Então ele pede para definir aqui uma senha, que eu boto Postgres. Certo? Ó, aqui no teu PGAdmin 4, o que você tem que fazer, né? Você tem que criar um servidor, porque aqui é onde você vai conseguir fazer a conexão com lá, certo? Então você pode dar o nome que você quiser. Vamos supor que é o UFC. Beleza? Você vai vir aqui para Connection. Vai dizer o nome do host que você está conectando. Eu posso me conectar com um cara totalmente fora daqui da minha máquina também. Né? Supor que eu quero conectar lá com a Amazon. Vai dar certo. Então, como aqui é localhost, então localhost, né? Que é a minha própria máquina. O padrão, o Postgres já vem na 5432, né?
você não precisa alterar a porta. É o padrão dele. Username Postgres e o password. Então, password Postgres. Beleza? E vou salvar. Então, save. Pronto, ó, já conectou. Deixa eu ver se ele aumenta aqui também, aumentando. Então, aqui é o que eu já tinha, o servidor, né? E tem aqui o do UFC agora. Beleza? Então, ele tem uma série de informações, né? Propriedades, que o ID do servidor que eu estou utilizando, estatísticas dele, algumas coisas de operações, bloco de I/O, tuplas, mostra como é que está o comportamento, né, do teu banco, se vai estar muito utilizado, etc. Então, tem muitas informações. E uma delas aqui é os databases, né? Então, são os caras onde você vai armazenar as informações. Eu já tenho um lá, ó, que é o de projeto, e por padrão já tem o de português, onde ele guarda os usuários, né? Então, se você pegar aqui, estou abrindo, né? Você vai vir aqui em esquemas, né? Pegar aqui as tabelas dos users, deve estar tudo oculto, né? Então, aqui, por causa do projeto, né? Então, aqui para o projeto. Esse projeto aqui foi o que eu criei, né? Então, eu vou vir aqui em esquemas, tabelas. Eu tenho umas tabelas aqui, no caso eu tenho só uma, né? Produtos. Aí que eu vou fazer com vocês, né? Eu vou criar um database, né? Então, já fiz a conexão com o meu Postgres, né? Eu vou criar um database aqui agora. Então, create, né? Database. Você dá o nome do seu database, faz o nome que você quiser. Geralmente você dá o nome do seu projeto, né? Então, vamos supor que é UFC. Para não confundir, para vocês pensarem que é o servidor, vou botar outra coisa. Aqui é Almada, certo? Então, o nome do meu database. Pode ser o nome que você quiser. Essas partes aqui eu não preciso mexer em nada, né? Então, save. Então, aqui é Almada. Então, está aqui meu banco criado, né? Eu até me conectei a esse banco. Beleza? Você vai vir aqui em esquemas e vamos criar a tabela de vocês, né? Então, está sem sequência, sem nada. Então, em tables, vocês vão criar uma tabela. Para seguir o padrão, né, do nosso mesmo sistemazinho aí que está persistendo em array, eu vou criar uma tabela que faça referência a esses produtos, né? Então, products, certo? Então, aqui o dono dele vai ser o Postgres, tudo correto. Aí eu vou vir aqui em colunas. Então, aqui é onde eu defino, né, como é que vai ser o esquema da minha tabela, né? Então, eu vou vir aqui em mais. Vou fazer a primeira definição de uma coluna. Aqui eu vou criar a de identificação. Para mim vai ser o ID. Né? Eu vou escolher um tipo para ele. Ele tem vários tipos aqui. O que vocês vão escolher? A de Big. Serial. Esse Serial, aqui no Postgres, é a mesma ideia do auto-increment e do MySQL. Né? Em nenhum momento aqui eu vou definir que ele é auto-increment. Só que ele já sabe, pelo tipo dele, que ele tem que fazer isso. Né? Então, Big, justamente para ter mais dados. Então, eu vou dizer que ele não pode ser nulo e vai ser minha chave primária. Né? Se você lembrar, toda a tabela tem uma chave primária. É importante que tenha. Beleza? Que é aqui onde você vai fazer as referências da sua tabela. Então, agora as restrições dos campos. Então, tanto faz os campos que vai botar. Então, eu vou chamar aqui de nome, né? Para fazer as mesmas referências lá. Como ele é o nome, né? Então, ele é do tipo texto. Eu nem vou especificar isso aqui, mas claramente você pode fazer a sua tabela do jeito que você quiser, certo?
E o preço, então price. Aqui eu vou fazer do tipo real, justamente porque pode ser quebrado, né? Decimal. Beleza? Então, ID vai ser um big serial. Então, bota na sua cabeça que já é o auto-incremente. Não nulo, primeiro key dele, dado a minha tabela. Nome vai ser um texto, o preço vai ser um real. Certo? Então, estou salvando. E agora está criada a minha tabela de produtos. Né? Então, se eu venho aqui em colunas, então está aqui as colunas que eu criei. Né? Se eu der um F5 bem aqui, eu já crio as sequências. O que são as sequências? É exatamente a ideia do serial. Né? Então, ele está identificando aqui na tabela Products o que está sendo sequencial, o ID. Né? Então, se eu venho aqui propriedades, a definição dele. Então, atualmente está no valor 1, vai ser incrementado sempre de 1, inicializando em 1, menor valor 1, e o máximo é esse númerozão todinho aqui. Certo? Então, sempre que eu for inserindo, ele já tem aqui o esquema dele de como ele deve se comportar. Certo? Então, por exemplo, eu quero que comece a partir do 10, né? Bota aqui o valor 10 também. Então, vai ser a partir do ID 10. Certo? Ficou claro, pessoal, isso aí? Essa parte da configuração do banco. Tanto das credenciais como de criação de um banco, criação de uma tabela. Alguma dúvida? Certo. Agora, vamos aqui para os nossos slides. Essa parte, pessoal, que eu fiz aí todo direto, tem todos aqui nos slides, certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir aqui nos slides. Agora deixa eu fazer começar a fazer umas brincadeirinhas aqui, certo? Então vamos lá. Então vamos para a tabela de produtos. Então você pode vir aqui, ó, produtos. Então direito, a script. Então ele já te dá todas as opções, delete, insert, select, update, que create é mais em relação a alguma alteração que você vai fazer na própria estrutura da tabela. Eu quero ver os dados, então você consegue também fazer isso. Então eu vou vir aqui nos scripts e vou fazer um de select primeiro. Então ele está selecionando, ó, todos os campos. Então aqui no caso ele não está passando asterisco, né? Mas está passando todos os campos separados por vírgula. From, de onde? Da tabela produtos. Então, se eu mandar rodar, como é que eu mando esse cara? Dando um pau nele mesmo. Pronto. Então, ID, name, preço. Certo? Então, vou pegar aqui e vou inserir agora alguma coisa. Então, ó, inserir, ó, no mesmo jeito que eu expliquei lá nos slides, né? Então, insert into a tabela, ID, nome e preço. Então, como eu expliquei, eu não preciso passar o ID, né? Então, eu vou passar ele. Então, valor. Produto, caneca. Valor como era o eu, né? Então, 13. Eu vou rodar. Então, insert into, né? Diz aqui, ó, foi um sucesso. Então, vamos lá. Então, ó, ID 1. Então, já incrementou, né? Já mostrou que era o primeiro. Name caneca, o real 13. Vou colocar outro. Caderno. 10. Coloquei. Rodei. Agora eu tenho 2 registros, né? 2 linhas. Certo? Então já tenho dois carinhos lá para poder recuperar quando eu quiser. Beleza? Pronto. Agora vamos para o nosso projetinho. Né? Então a gente já mexeu aí no banco de dados, já mexeu um pouquinho no Postgres, no pgadmin. Agora a gente vai para o código. Então, para a gente operar com o Postgres, né, no Node.js, a gente tem que instalar a dependência dele. Né?
Então, para você instalar, é o PG. Né? Então, npm install PG. Então, vamos lá. Aqui. Esse é o projeto Mateus, né? Aqui, ele vai até fechar aqui para não atrapalhar a gente. Então, tá aqui o projeto Mateus. Então, tá aqui, né, o Postgres, PG. E também, aí é um plus aqui já da disciplina, né? O don't env, né? O que é o don't env? É para você configurar variáveis de ambiente, né, no projeto. Então, se você quer, né? Para isso eu fazia lá no semestres passados, né? Era o arquivo de properties, né? Lá no Java, no Spring. Então, criava um arquivo de properties e ensinava os alunos a usar os properties. O .env, aqui Postgres, ele faz a mesma ideia, né? É você criar variáveis, campos customizados, né, no seu ambiente, de tal forma que você não precisa chumbar isso no código, né? Você configura só um arquivo de configuração, né? Você seta variáveis lá, e no seu código você chama essas variáveis, né? Então, uma vez que você quer, por exemplo, né, alterar um determinado valor de uma variável, por exemplo, estou ali na porta 3000, né? Então, não precisa alterar em todos os locais que tiverem 3000. Eu altero só nessa variável de ambiente aqui, esse arquivo, na verdade. Altero lá para 3000, então ele já troca em todo a minha aplicação, né? Então, isso aqui, pessoal, é extremamente útil, né? Porque você pode deixar tudo muito bem definido nesse arquivo, e uma hora que você precisa modificar alguma coisa, isso é muito comum quando você trabalha com portas, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você está no sistema, né, no computador, você está utilizando a porta que é comum, vamos supor que é 8080, né? Então, você configurou em toda essa aplicação, sei lá, você tinha 1000 arquivos, o 8080 estava lá, né? Só que você executou aqui na minha máquina, não pode rodar no 8080, porque ela já está sendo usada por um outro sistema, né? Então, o que eu teria que fazer? Teria que pegar em todos esses 1000 arquivos e modificar para, sei lá, 8081, né? Para evitar fazer isso, eu posso me utilizar de um arquivo de configuração, né? E crio uma variável lá que se chama porta e ela mapeia de 8080 para 8081 quando eu quiser. E aí todos os meus arquivos já estão mapeados por essa variável e ele vai ser só alterado, né? Então, ele é muito interessante por isso, né? Inclusive, até uma boa prática, né? Você utilizar, certo? Até às vezes, por exemplo, quando você quer subir lá por GitHub, né? É até interessante que você não suba com esse arquivo, ele até entra no Git Ignore. Mas, por exemplo, você criar um arquivo de exemplo das suas variáveis, exemplo do seu .env, né? Então, eu tenho 10 variáveis lá no meu .env, né? E eu digo basicamente como o usuário tem que criar, por exemplo, quiser replicar o meu projeto, né, na máquina dele. Então, eu digo o exemplo, né? Então, não coloco minhas variáveis, minhas credenciais para todo mundo ver. É até uma má prática, né? Quem já trabalhou com a Amazon, eu já tive essa infelicidade, né, de colocar as variáveis no GitHub. E existe, pessoal, não sei se você sabe, mineradores de GitHub só para pegar credenciais da Amazon. Por quê? Porque uma vez que você tem credenciais da Amazon lá disponível, você pode subir máquina à torta e à direita, serviço que você quiser. Você não precisa saber senha nenhum do usuário nem login. Basta que você tenha as chaves. Então, uma vez que o usuário tem sua chave, né, um atacante, né, que chama, que é o cara que está atacando você, ele tem acesso à sua conta, né? Então, ele pode criar máquinas, acessar direto do serviço. E eu não sei se você sabe, na nuvem, né, você deve ter visto lá quem participou do FIT, né, viu que o grande lance da nuvem é pagar para usar, né? Então, se você usa o serviço, ele vai lhe cobrar, né? Então, imagine aí quanto foi que ficou essa conta, né? Mas aí é uma coisa que eu gosto de lembrar. Mas tudo foi resolvido, né? No caso, não precisei pagar lá. Mas a conta deu bem alta, né?
Mas vamos voltar aqui. Então, grande dica, né? Cria as variáveis de ambiente. E uma vez que, por exemplo, são dados que você não pode deixar público, né? Porque senão as pessoas usariam para coisas ilícitas. Vamos supor que dados, você não vai colocar sua senha e seu usuário lá. Então você pode criar um arquivo de exemplo para dizer para a pessoa como é que ela deve fazer. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Vou deixar aqui o Don't. Perceba, isso aqui é um plus, né? Não, você não precisa disso para executar o Postgres, é um plus. Então está aqui o Don't End, certo? Então vamos lá. Então na raiz, né, do seu projeto, então aqui na raiz, você vai criar um arquivo chamado ponte.env, que é .env, né? Por isso que é .env. Você já sabe que tem que recuperar esse cara. Às vezes você pode até fazer configurações de desenvolvedor, configuração de tempo de desenvolvimento, tempo de produção, mas são coisas que fogem a esses disciplina. São mais boas práticas, né? Que vocês vão aprender. Então, aqui eu estou definindo, né? Coisas que vão ficar no meu banco de dados. Certo? Então, aqui será um comentário. Então, estou criando um DB underline host, então vai ser meu local host. Estou criando um DB underline user, Postgres. Um DB underline pass, que é de password, Postgres. Um DB underline de port, 5432. E um DB underline database, né? No caso, não é projeto. O meu aqui é Almada. Né? Então, aqui eu alteraria para Almada. E aí você altera para o que você quiser, que for do seu contexto. Se não é Postgres meu password, então você bota o seu password. Se não é com o usuário do Postgres que você vai acessar, é com o usuário Matheus, então você bota o Matheus. Se não é post 5432, eu reconfigurei, está lá na 82.000, então é 82.000. Se não é localhost, é algo que está configurado lá na Amazon, então bota a URL da Amazon. E assim sucessivamente. Então, isso aqui foi o que eu defini, eu dou o nome que eu quiser, isso aqui eu dou o valor que eu quiser, certo? Beleza? Vamos lá. Então, o que você vai fazer? Agora é onde entra a parte do Postgres, né? Então, você vai criar um arquivo. Né, de uma pasta chamada DBs. Aqui é por quê? Porque eu quero separar, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui o do Postgres. Mas nada impede, por exemplo, de você criar depois um MySQL. Só que o que é do Postgres já está tudo definido, né? E esse é o grande lance, né? Que você faz a parte de modularização, né? Deixa tudo muito bem separado. No momento que eu quero trocar para MySQL, né? É só fazer uma alteração quando eu for importar. Né? Então está tudo muito bem modularizado. Então, deixa eu copiar aqui. Vamos ver se a gente consegue pelo menos recuperar hoje, né? Ó. Então, ó, eu estou pegando o Postgres, né? Então, eu estou pegando esse módulo aqui que é do pool. O que esse pool faz? Tem o módulo de cliente e o módulo de pool. O cliente ele sempre faz 1 a 1. Mas quando você quer pegar o máximo de conexões simultâneas, você pode pegar utilizando com o pool, né? Então, ele vai criar o máximo de conexões que possam ser criadas com o teu Postgres. Então, com pool. E aqui eu estou configurando ele, né? Então, users. Para você pegar as variáveis de ambiente, pessoal, é só vocês usarem o process.env e o nome da variável, né? Então, eu estou tanto importando o Postgres, como importando o .env, que é a parte de configuração, certo? Então, ó, process.env, database user. O host, dbHost, database, dbDatabase, password, dbPass, e o port, dbPort. Né? Então, o nome que você quiser.
Então, aqui, não preciso modificar esse arquivo. Né? Se eu precisar modificar em algum dia na vida, eu faço o quê? Venho aqui no meu .env e configuro. Né? As configurações aqui já eram. Ah, não é mais o Postgres, né? Ah, sei lá, o MySQL. Então, posso configurar aqui também, ou então criar um outro arquivo e definir o MySQL. E assim sucessivamente, né? Pronto, está configurado aqui, né? E estou exportando exatamente esse pool. Tá? Então, está configurado o DB. Aí agora, né, onde entra as partes de modificações. Né? Então, o que eu vou criar, né? Lembra que estava tudo em memória, né? O que eu vou criar? Vou criar aqui uma abstração a mais. É um repositório, né? O repository. Eu até falei que ia falar do DAO, né? Mas o pessoal utiliza mais, né, o lance do repository no Node. Né? Mas é muito parecido, né? Todos eles fazem parte do Data Access Layer, né? Uma camada de acesso de dados. Sendo o repositório uma coisa mais específica. Aí o DAO um pouco mais generalista. Então, o que é o repositório, pessoal? Ele é o cara que vai ser responsável por fazer todas as operações de acesso de dados. Né? Então, como ele faz todas as operações de acesso de dados, então ele vai ser o cara que trabalha com banco de dados. Né? Então, poderia ter feito um repository lá para a parte do array, lá quando estava mexendo com service. Né? Só que ele era para ser um pouco mais rápido, né? Então não me preocupei com isso. Aqui para o banco de dados, né? Eu consigo que vocês façam os repositórios. Né? Então, para cada recurso, você cria um repositório separado. Então, vamos aqui agilizar. Então, vou criar aqui um... Além do meu service, né? Então, o service vai ser só parte de regra de negócio, né? Agora. E o repository vai ser a parte que realmente trabalha com o dado, né? Repositories. Vou criar um product. Pode botar repository, né? Que é o nome que eu estou achando mais simples. Então, eu vou criar aqui meu primeiro método, né? Então, o que ele vai fazer, né? Recuperando, né? As minhas configurações do Postgres, aqui do DBs, que é esse cara que eu acabei de criar. Estou criando um método chamado findAll, né? Vou abstrair agora um pouco esse async e esse await, né? E vamos aqui para o resultado. Então, ele vai pegar esse pool, que é o que eu exportei, né? Vou fazer uma query, né? Tanto faz que você está fazendo select, um insert, um update, né? O que for, sempre você está fazendo uma query. Então, nessa query, pessoal, eu passo a minha instrução SQL, né? Tudo que eu vou fazer no SQL. Então, como eu mostrei para vocês, então, select, né? Asterisk, from, da minha tabela produtos, né? Ponto e vírgula, né? Para definir que é o final da instrução. E esse resultado, né? Eu vou pegar todas as linhas dele, né? Então, todos os registros dele. Aí a gente vem para o async, né? E para o await. Pessoal, como são operações, né? Que são bloqueantes, né? Porque se eles não forem bloqueantes, você não vai conseguir recuperar o dado assim, no momento que você pedir, né? Porque imagine se eu não tenho um async na await aqui, quando ele retornar, passou, morreu. Ele não traz nada. Né? Como ele precisa ser bloqueante, para que eu espere e tenha resultados aqui, eu informo para o Node, né, que ele vai ser, continua sendo bloqueante, só que de maneira assíncrona. Né? Então, no Node, né, até expliquei lá na aula passada, tudo nele é assíncrono. Né? Então, foram criadas aqui instruções, né, async, await, por isso que aqui onde você define que esse método tem que se comportar de maneira assíncrona, né, e esperar. Certo? Então, de qualquer forma, ele sempre vai esperar por esse retorno. Então, é assíncrono e espera. Está um pouco meio confuso. Mas aquele é mais para instruir o Node que aquilo ali vai se comportar de maneira assíncrona, né? Em um momento, ele vai retornar essa informação para mim. Então, já deixo ele ciente disso. Então, retornou,
traz os ROMs, certo? Então, mexi no meu repository, agora eu vou mexer no meu service, né? Então, vamos lá. Então, no services, perceba que eu não tinha importado nada, né, anteriormente. Então, agora eu estou trazendo meu repo, né, meu repositório de produtos, aqui eles, e dá um get all, né? Então, aqui, o get all, era esse carinha bem aqui, né? Então, não faz mais sentido. Então, no lugar de array, isso aqui nem faz mais sentido, né? Mas vou deixar aqui por enquanto. Então, meu get all, o que, ele vai fazer? Vai pegar o repositório e vai dar um find all. Tá? É exatamente, né, esse cara aqui. Beleza? E o que mais que você precisa alterar? No controlador. Então, no controlador também você bota agora o async await. Certo? Então, vamos lá. O controlador, que é o cara que de fato recebe a requisição, né? Então, aqui no meu get, é um async, né? Aqui um await. E perceba, pessoal, como está tudo modularizado, eu não precisei mexer em nada do meu service nem de importações, né? Só botei essas instruções a mais. Então, como eu sei que tem que esperar, então eu aviso para ele, ó, vai se comportar de maneira assíncrona, mas espere. Porque senão não vai chegar nenhum dado para mim. Vamos testar? Pronto. Rota não mexe em nada. Tudo nada modifica aqui. Né? Então, vamos lá. É o Postman, né? Então, produtos. Send. E aí tá o garoto. Então, caneca, preço 13. Caderno, preço 10. ID 1, né? Preço. Caderno ID 2, preço 10. Beleza? Então, assim a gente já fez o get. Então, deixa eu só fazer aqui o... Aqui o restante, pessoal, tá o restante dos métodos, né? Eu vou deixar para mostrar para vocês com mais calma depois, que eu passo bem assim, com mais cuidado. Né? Mas se você tiver curiosidade, né? Todos os métodos estão aqui. Ó. De inserir, né? O de encontrar de procurar pelo nome, o de atualizar, o de deletar. Mas, como já estourou o tempo aqui, deixar para a cena dos próximos capítulos. Certo? E é isso. Qualquer coisa eu já deixo gravado, né? Até para não atrapalhar vocês no projeto, porque são precisar disso aqui para o projeto. Né? Então já gravo, já deixo vocês bem alinhados para poder fazer no projeto. Até para vocês ganharem tempo, né? Então tem mais ou menos aí mais de 10 dias para entrega. Então acho que é um tempo ok. Certo? Foi beleza, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa aí, vocês dão um toque no WhatsApp.